Fala pessoal, tudo certo? Se você está querendo começar com a fotografia escolar ou com qualquer tipo de fotografia e você está iniciando nesse ramo e você não sabe com qual câmera você quer começar ou que você tem que começar, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando tudinho para vocês. 5 câmeras muito boas assim de entrada. Vou estar mostrando também as câmeras que eu tenho e mostrar os valores que eu paguei nelas. Vou estar também mostrando as câmeras que eu recomendo hoje em dia, gastando pouco e tendo uma boa qualidade também nas fotos. Vou estar mostrando também os cuidados que vocês precisam ter ao comprar câmera fotográfica de segunda mão, câmeras usadas. E no caso aqui vai ser recomendação, todas essas câmeras vão ser câmeras usadas, até porque hoje em dia não fabrica mais essas câmeras, mas vocês vão conseguir encontrar uma vasta opções de usados aí pela internet, tanto utilizando o Facebook, ou Mercado Livre, ou LX. Então vou estar mostrando para vocês todas elas agora. A minha primeira câmera foi uma Nikon D3000. Eu não tenho ela atualmente, porque eu vendi, mas ela foi a minha primeira câmera assim de entrada. Eu comprei ela, se não me engano, em 2016, 2017, por aí. E eu comprei ela no valor de R$ 600 na época. E ela foi muito boa porque foi com ela que eu consegui desenvolver um pouco do olhar fotográfico e treinar bastante. Então eu saía, ia para os parques, ia para os lugares públicos aqui da cidade e tirava foto. Então eu comecei dessa maneira e eu sempre gostei muito de paisagem, né? Foto de natureza. Inclusive é o ramo que eu mais gosto, assim, da fotografia mesmo, é a fotografia de natureza, né? Então eu entrei no ramo agora mais recente, tem mais ou menos uns 3, 4 anos, que eu comecei de fato a fotografar pessoas, mas a minha paixão mesmo é fotografia de natureza. E essa câmera me ajudou e muito, assim, porém ela tem umas coisas ruins, que ela não filma, ela não tem um retrovisor maleável, né? Então ele não sai, tipo essa aqui, por exemplo, tipo essa da minha câmera, que eu vou estar mostrando para vocês depois, que sai, né? Você consegue virar, enfim. Isso aqui é uma praticidade legal. Mas, então essa câmera ela não tinha. Tô deixando o modelo aqui da foto dela, eu não tenho ela mais. Na época, então eu paguei R$ 600. E logo depois de um tempo utilizando essa câmera, eu consegui vender ela por 1.200. Então, no final das contas, eu tive um lucro, né? Em cima dessa câmera fotográfica. E ela é uma câmera de entrada, mas ela foi muito boa, assim, mas ela é muito básica. Vocês vão ficar um pouco limitados nela, mas vocês podem encontrar elas hoje em dia, não sei, num preço mais ou menos de menos de R$ 1.000. Então, para quem está com um orçamento muito baixo, talvez essa câmera pode ser interessante. Algumas questões que podem impossibilitar em alguns trabalhos, por exemplo, trabalho de rua, que você pode tirar foto e mandar via Wi-Fi, porque ela não tem conexão Wi-Fi e nem Bluetooth. Então ela tem essas limitações. Porém, é uma câmera de entrada que eu comecei e me ajudou muito no início. Essa seria a mais básica mesmo para quem está iniciando. Depois disso, eu comprei, né, a minha segunda câmera, que foi uma Canon T5i. E eu tenho ela ainda atualmente. Essa que é a minha Canon T5i. Ela que na verdade está mostrando 700D, né? Não sei se dá para ver. 700D, porém é o equivalente ao T5i. Mas é uma câmera assim, me atende ainda muito bem. Então essa câmera eu comprei ela em 2022, mais ou menos. Então ela me acompanhou bastante assim na fotografia escolar, inclusive. É uma câmera boa. Só que ela tem algumas limitações também, assim. Só que é uma câmera muito boa, assim, para quem tá iniciando. Eu comprei ela por R$ 1.800 na época. Hoje eu não sei quanto ela tá custando, talvez um pouquinho menos, porque não tem tanto tempo assim. Mas eu também, inclusive, vou passar ela mais pra frente, porque ela veio, é um kit básico, né, com a lente 15, com a lente 18-55 mm, né, que é o básico da câmera. Então é um conjunto muito interessante assim para poder fazer e iniciar, até porque na fotografia escolar, por exemplo, vocês não precisam ter mega câmeras, né? Vocês não precisam ter câmeras, tipo, super câmeras para conseguir fotografar. Tendo uma câmera básica já é o suficiente, mais do que o necessário. Inclusive, as câmeras que eu tenho atualmente são todas câmeras de entrada. Eu não tenho câmera profissional, é, assim, não. As minhas câmeras, elas são câmeras mais baratas e elas são câmeras de entrada. Então, são câmeras que já me atendem muito bem do que eu preciso e no que realmente eu preciso, assim, pro dia a dia. Então, eu não preciso nada além disso. Então, ela é muito boa. Eu não vou estar mostrando como funciona a câmera, mas
A câmera, eu perdi, isso aqui estragou, né? Mas enfim. A câmera é bem compacta, ela é leve e me ajudou muito, assim, para fazer a fotografia escolar nas escolas. E eu consegui ter um bom retorno com essa câmera. Então eu paguei 1.800 na época, porém ela já me deu muito retorno, como vocês sabem, né? No canal, nos vídeos sobre fotografia escolar. E então eu acabei adquirindo uma nova câmera, que é a minha terceira agora. E uma outra informação é que essa câmera, por exemplo, ela já filma. Então, para quem também quer uma câmera que filma, ela seria uma boa câmera de entrada para filmagem. Apesar que tem outras que podem ser melhores, dependendo da diferença de preço, pode ser poucas, né? Mas ela já é uma câmera interessante para quem está começando a filmar também. Porém, o foco, na verdade, dessas câmeras seriam fotografia, né? Normalmente, para quem quer começar na parte de vídeo, seria interessante talvez uma filmadora, né, no caso. Tem uma da marca, se não me engano, da Sony. Eu não vou lembrar agora o nome, mas falaram que é muito boa também para filmagens. Mas é isso. A terceira câmera é uma também de entrada, porém ela já tem um nível um pouco melhor, porque ela já tem Wi-Fi, diferente das outras duas que eu apresentei, que não tem Wi-Fi. A segunda já tem como filmar e essa também filma. E o mais interessante quando eu comprei ela foi por isso, foi por conta do Wi-Fi que ela tem, porque a ideia era trabalhar na rua e já imprimir tanto na impressora que eu tenho atualmente, ou então já mandar as fotos diretamente no celular do cliente, que ela também é a SL3. Ela é muito mais pequena, então tipo, vocês podem ver aqui que ela é bem pequenininha. Já vou fazer a comparação das duas. Ó, vocês compararem as duas, ela é um pouquinho menor. Essa aqui é mais robusta. A, a T5i ela é um pouco maior, porém ela é um pouco mais pesada. Então essa aqui é muito mais compacta e eu achei muito mais leve. Ela tem uma pegada até que boa, assim. Apesar que a outra eu acho que a pegada é um pouquinho melhor. Porque essa aqui, a minha mão, pelo menos, como é grande, ela fica um pouco pra cá, mas não me atrapalha em nada. Tem a tela articulada, isso é muito bom, porque dá pra manusear, então dependendo se você quer tirar uma foto e tá muito lá para baixo, aí ao invés de você agachar, dependendo, você só, né, vira ela, coloca lá embaixo e você consegue ver por aqui. Ou então vice-versa também, quando você quer tirar muito alto, você só virar a câmera a tela mais para baixo e assim por diante. É a minha câmera atual, estou fazendo fotografia também nas escolas com ela, inclusive foram as duas que eu fui utilizando ano passado, mas essa aqui agora é a minha atual e eu tô gostando muito dela e eu comprei por R$ 3.100, se não me engano, mas ela veio, tipo, completa praticamente. Ela veio com uma lente, né, 18-55, a básica. Ela veio também, ela veio também com uma 24 milímetros, uma pequenininha. Veio essa bateria aqui já, né, que é uma bateria para luz, que tem bateria também, veio 3 baterias dessa para a câmera, então, tipo, ela dura muito. Dependendo, eu pego um trabalho de mais de 4, 5 horas, e aí só com uma bateria já funciona muito bem. Esse aqui é um suporte para o negócio da luz. Esse aqui que é o LED, né, da luz, que veio junto também. Inclusive, aí carrega, conecta aqui. Ela tem uma luz bem forte. É muito boa, até estourou um pouquinho, mas ilumina muito bem. Então, para fazer foto, assim, em um lugar mais escuro, aí você consegue controlar aqui a intensidade, né? Aumentando e diminuindo. E é isso. Então é muito boa também, ajuda muito, me ajudou bastante para fazer as filmagens. Veio também um microfone que coloca junto com a câmera, então já é embutido também. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui é a parte do negócio do microfone. Veio também esse LED aqui para colocar na câmera, então isso aqui a gente encaixa em cima da câmera e liga, né? E veio também uns filtros para poder trocar. E no outro também veio filtro também para poder fazer a troca. E o carregador, né, das bateria. Eu acho que isso. E essa bolsinha também, essa mochilinha veio junto. Então eu achei bem barato, porque na época que eu estava pesquisando sobre essa câmera, ela estava saindo normalmente R$ 3.000 só a câmera, com o kit básico. E eu consegui achar esse achado e me possibilitou de pagar, acho que, se não me engano, foi 3.100, 3.200 no máximo.
e veio tudo isso. Então, só essa lente pequena aqui de 24mm, só ela é uns R$ 1.000. Óbvio que você, acho que dá para encontrar por uns 800, 700, mas só a lente é muito cara, essa lente. Então, só o preço disso aqui já compensa o resto. E fora a luz também, né? Fora os outros equipamentos. Essa luz também não é barata. Eu tava dando uma pesquisada, acho que tava na faixa de R$ 300, 200, R$ 300 mais ou menos. Então, e as baterias também, né? Normalmente uma bateria original é bem cara e veio três. E isso, óbvio que eu vou depois passar mais pra frente para mim poder adquirir outros equipamentos. Inclusive, recentemente eu comprei alguns equipamentos, que foi esse LED aqui também. Ele ilumina de várias outras cores. Eu vou estar utilizando mais depois também. Comprei pensando para fazer filmagem e etc. Mas essa é a minha câmera atual, gosto muito dela e eu super indico comprarem uma SL3 ou SL2 também, porque ela tem Wi-Fi. Isso ajuda muito para quem trabalha principalmente na rua ou quer fazer transferências de arquivos, né, tanto da câmera direta para o computador ou direto também para o celular. Então já facilita e ajuda e muito. As outras câmeras também que eu recomendo, mas que eu não tenho aqui fisicamente, é a Canon T6 ou T7. Quando ela tem a nomenclatura T6 e T7i, normalmente quando tem esse i é porque ela tem essa opção de tela articulada, né? Então essa tela normalmente sai. Quando vocês acham no mercado somente T5, T6, T7, normalmente ela não tem essa tela articulada, a tela é junta. Mas a função, basicamente, a configuração da câmera é basicamente a mesma. Mas, se fosse para aconselhar uma hoje, aconselharia talvez essa SL3. Eu gosto muito dela, ou até 5i também, ela é muito boa. Só que nas fotos eu percebo que a qualidade nas fotos da SL3, ela parece que é um pouco mais nítida. Pelo menos eu sinto isso, do que a minha da T5i. Mas é uma diferença tão pequena, mas também tem uma diferença um pouco de, às vezes, de contraste também que eu sinto de ambas. Eu sinto que talvez a da T5i ela fica um pouco mais escura. Essa da SL3 ela deixa a foto um pouco mais clara. Então tem poucas diferenças assim. Mas é aquilo, o importante não é muito o equipamento em si, e sim como você fotografa, quais configurações você utiliza e etc. Uma outra câmera que também de entrada, saindo da Canon, que seria a da Nikon, D3200 ou D5300. Ambas câmeras também são muito boas, são câmeras de entrada, elas vão estar na faixa mais ou menos de R$ 1.200 a R$ 2.000 usadas, e elas são uma boa também opção de entrada. E sobre essa questão da Canon ou Nikon, na verdade sempre tem essa questão da disputa, né, qual que é melhor, mas na verdade tem as diferenças, né? Mas para mim eu gosto de ambas, mas apesar que eu uso hoje mais Canon, mas a minha primeira câmera, por exemplo, foi Nikon. Mas hoje eu já me familiarizo mais com as Canons, em geral. E tem outras marcas também que também poderia ser de entrada, que é interessante, por exemplo, a Sony A5000 ou A6000. Elas também são boas, são câmeras de entrada, elas são um pouco mais compactas e elas também são mirrorless. Então elas não têm um espelho, né, que normalmente essas DSLR têm. Então elas também são bem boas, assim, a qualidade é muito boa, e só que ela é um pouco mais compacta. Mas pode ser uma opção também para quem quer adquirir câmeras novas, de segunda mão, no caso. Bom, aqui agora vai algumas dicas de como vocês vão selecionar as suas câmeras que vão ser normalmente usadas, né, de segunda mão. Então, para vocês terem uma verificação melhor e mais confiança no equipamento, é interessante alguns pontos. Então, vocês têm que analisar esses pontos especificamente, principalmente se for uma compra online. É interessante vocês pedirem, né, para a pessoa mandar fazer um vídeo chamada, ou as pessoas mandarem um vídeo mostrando todo o equipamento, apertando os botões, tirando a foto de preferência, enfim, mostrando tudo, todos os detalhes e também a lente, porque é muito importante. Agora, fisicamente, é interessante vocês pegarem a câmera e testando, clicando todos os botões para ver se está funcionando, se a câmera tem touch, testar o touch screen também da câmera e assim por diante.
Uma das dicas principais é sobre a lente. Vocês têm que olhar a lente se elas não têm fungo, porque costuma ser que as câmeras às vezes está bem barato o preço delas, porém elas estão com fungo dentro da lente. Então é interessante vocês olharem, porque isso pode atrapalhar depois no futuro também na hora de tirar as fotos, porque aí isso atrapalha completamente. Mas observem a câmera, e isso é muito simples, é só você olhar literalmente dentro da lente para ver se tem algum ponto de fungo, né? De alguma coisa, sujeira, alguma coisa assim do tipo, que pode estar dentro da câmera. Verifique também a quantidade de cliques que tem o obturador. A gente sabe que a câmera como um todo, ela tem uma quantidade de cliques, né, uma vida útil. Então, normalmente, uma Canon, por exemplo, ela pode ter 200 mil cliques de vida útil. Então, é interessante vocês conectarem a câmera junto com o computador ou através de um site também, Shooter Count. Shooter Count, não sei como que pronuncia. Mas aí, através dele, vocês conseguem ver a quantidade que esse obturador já trabalhou. Então, por exemplo, se a vida útil da câmera que você vai comprar tem 100 mil cliques, e essa câmera já tem 50 mil cliques, então ela só tem mais 50 mil cliques para poder fazer. Isso quer dizer mas isso quer dizer que a câmera vai parar de funcionar depois dos 100 mil cliques? Não, ela não vai parar de funcionar. Mas ela tem grandes chances de parar em algum momento, porque a validade ali da vida útil dela, a fabricante já coloca, né, que é 100 mil cliques. Então, se ultrapassar esse limite, pode ser que ela continue tirando foto, mas ela pode te deixar na mão a qualquer momento. Então, é interessante vocês verem isso. E tem que saber também, uma pergunta muito importante, antes de você comprar a câmera, se for uma câmera que filma também, é se a pessoa utilizou essa câmera mais para fazer foto ou se foi para fazer filmagens também. Porque quando você vai fazer a utilização da câmera, se você colocar ela para filmar, aí você vai apertar lá para filmar, vai gravar. No contabilizador pode ser que conte somente como um clique, porque ela vai clicar uma vez, porém ela vai ficar expondo, né? O obturador da câmera vai ficar exposto o tempo todo aberto para receber a luz. Isso pode danificar mais rápido o equipamento. Então, dê preferências também de comprar equipamentos que a pessoa utilizou realmente mais com a fotografia em si. E utilizou mais com a fotografia do que com a filmagem em si. Porque com a filmagem desgasta muito mais equipamentos que é próprio para fotografia. Agora, filmadora já é uma outra história. Mas fiquem atentos a isso. E é super importante vocês testarem todos os botões. Então, vão clicando, testando os botões para poder garantir que estão funcionando todos perfeitamente para não ter problema no futuro. Até porque é um investimento alto, de certa forma, e é um equipamento caro. Então, vocês têm que ficar atento a isso para poder não dar gafe e comprar equipamento ruim. E, claro, prefiram comprar câmeras que tenham nota fiscal ou caixa também original. Claro que isso não é um problema, assim, uau, mas se vocês conseguirem comprar equipamentos que já têm a caixinha original e a nota fiscal, já passa uma segurança também um pouco maior. Mas não é um requisito, tipo, uau, principal. Mas se tiver, seria um bônus. Mas também, se não tiver, não faz tanta diferença, mas só seria um bônus mesmo. E essas foram as câmeras que eu tive, eu experimentei, testei, e eu, né, indico vocês também estarem comprando, caso vocês queiram realmente iniciar nesse ramo de fotografia, principalmente na fotografia escolar também. Vocês não precisam ter equipamentos caríssimos, um equipamento de entrada mesmo, acho que já é o suficiente. A partir desses equipamentos que eu comentei com vocês, vocês podem depois analisar, jogar no ChatGPT para ver fazer uma análise mais técnica, né, sobre esses equipamentos, mas são os equipamentos que eu utilizo e que eu já utilizei e eu gostei bastante. Então, para mim, o meu atual é uma câmera também de entrada, para vocês verem que não precisamos de ter equipamentos caros para poder conseguir faturar muito nas escolas ou fazer dinheiro também. Então eu já tenho, como comentei, uma SL3, que é uma câmera de entrada, que ela não é uma câmera profissional, ela é semi-profissional, e eu consigo fazer muitas fotos e com uma qualidade muito boa, porque é aquilo, lembrando novamente, porque o mais importante, além do equipamento, é o quanto que você estuda, o conhecimento que você adquire para poder colocar a sua prática, né, o seu conhecimento
colocar os seus conhecimentos em prática. Então é importante estar estudando sobre composição, sobre luz, sobre edição, que são os pontos principais assim da fotografia, além de ter um equipamento, porque vocês podem fazer fotos incríveis utilizando o celular hoje em dia. Mas claro que pensando na parte profissional, na fotografia nas escolas no caso, é interessante ter pelo menos uma DSLR de entrada básica, consegue produzir ótimas fotos, e tendo esses conhecimentos, vocês vão conseguir alcançar, né, o nível de qualidade do seu trabalho e vai avançar muito mais do que você ter uma mega câmera. Então, do que adianta ter um ótimo equipamento que custou, sei lá, R$ 20.000, se não tem um conhecimento que consiga utilizar 100% desse equipamento. Então, o mais importante é conhecer, né, o seu equipamento para poder conseguir produzir ótimas fotos e também vídeos também. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like e também comentem aqui qual câmera que você está pensando em comprar, qual câmera você adquiriu ou qual câmera que vocês indicam também. E deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre fotografia, viagens, investimentos e muito mais. Nos vemos até mais. Tchau!